Glória a Deus, gente. Eu queria trazer uma palavra hoje pouco leve, na verdade, porque acredito que há tempos na nossa vida onde nós precisamos nos posicionar e abandonar o campo da teoria para que nós possamos de fato acessar alguns lugares de maturidade e de crescimento em Deus. Entendendo também, irmão, que o processo ao qual Deus nos chama, Ele estabelece primeiro dentro dos nossos lares, de fato, para que a partir dos nossos lares nós possamos cooperar com aquilo que Deus está fazendo. Amém? Falando isso, eu gostaria que você repetisse comigo uma frase: aumentar a propaganda não resolve o problema. Eu vou usar dois contextos históricos da população, de fatos que aconteceram, para que nós possamos linkar esses fatos históricos com a palavra e trazer para o nosso dia a dia. Amém? Quando, em 1945, Hitler ele já sabe que a guerra está perdida, os exércitos americanos, russos e do Reino Unido já estão sitiando a Alemanha, já estão quase em Berlim. Hitler ele tem uma ideia muito grande para minimizar os problemas. Ele aumenta a propaganda. Então o povo alemão, enquanto está sendo derrotado, acredita que está vencendo a guerra. Porque Hitler, ao invés de se arrepender, ao invés de abandonar os seus erros, ele aumenta a propaganda. Ele continua dizendo que está tudo bem. Ele continua ignorando a realidade. E isso, irmão, é uma coisa que nós temos que tomar cuidado. Porque às vezes as coisas não estão bem e Deus quer trabalhar os nossos corações, mas ao mesmo tempo que Deus quer trabalhar os nossos corações, nós, ao invés de nos rendermos, nós aumentamos a propaganda. E nós começamos a contar uma história para nós mesmos, de que tudo está indo muito bem. Mas a verdade, irmão, é que a propaganda, ela até tem esse potencial de mostrar às pessoas que a gente está bem. Porque até o primeiro tiro ser disparado dentro de Berlim, irmão, os alemães não sabiam que a guerra estava perdida. Eles foram descobrir, irmão, no caos. E isso, irmão, é comum. Porque a história é contada muitas vezes para nós mesmos de que está tudo bem. De que nós podemos ignorar determinadas coisas. De que nós podemos fingir que as coisas estão bem, ela é uma história que nós contamos. Porque todas as vezes que nós nos comprometemos com Jesus, com a revelação de Jesus em nós, nós vamos ter que responder a isso. Quando Jesus se achega, nós precisamos responder. Porque senão, irmão, vai acontecer conosco o que aconteceu com uma determinada passagem bíblica, que eu já vou linkar em Hitler, irmão. Para que nós possamos entender que vai chegar um determinado momento onde Jesus vai se achegar a nós. E Ele vai querer experimentar o fruto das nossas vidas. E se a propaganda estiver muito boa, irmão, mas o fruto não existir, nós vamos correr um sério risco de agradar as pessoas e de não conseguirmos saciar a fome de Jesus. Amém, irmão? Vamos ler o texto comigo? Marcos, no capítulo 11. A hipocrisia é a alma da aparência. Não é isso que está escrito, tá, irmão? Mas é uma coisa que eu escrevi aqui. A hipocrisia é a alma da aparência. Fazer da sua vida um conto de fadas e minimizar os seus erros ou justificá-los é a tragédia que precede a morte. Trazer para a luz os seus pecados e falhas de caráter é a única chance que nós temos de sermos transformados. Aumentar a propaganda a fim de não termos que encarar a realidade é um prato servido por demônios para alimentar supostos filhos de Deus. Amém? Marcos capítulo 11, no versículo 12. Amém? E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, ele teve fome. Ele teve fome. E avistando de longe uma figueira que tinha folhas,
foi ver se talvez pudesse encontrar nela alguma coisa. E chegando até ela, nada encontrou senão folhas, porque ainda não era tempo de figos. Só para contextualizar, irmão, para não parecer que o que Jesus vai fazer daqui para frente é uma loucura sem sentido, os estudos eles vão apontar que essa época ela ainda não era de figos e que essa árvore ela estava do lado de fora pronta 3 meses antes da época dos frutos. Amém? Conseguiram linkar na propaganda? 3 meses antes ela estava pronta, mas Jesus viu o quê? Uma árvore pronta. Se ele vê uma árvore pronta, o que ele pensa? Eu tenho frutos. Se eu tenho frutos, o que ele entende? Eu tenho alguém que pode suprir uma necessidade. Amém? Jesus respondendo disse à figueira: nenhum homem coma fruto de ti daqui em diante para sempre. E os seus discípulos ouviram isso. E vieram a Jerusalém. E Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. E derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não permitia que nenhum homem carregasse algum vaso pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito? A minha casa será chamada casa de oração por todas as nações? Mas vós a tendes feito covil de ladrões. E os escribas e principais sacerdotes ouviram isso. E buscavam de que modo destruiriam, pois o temiam, porque todo o povo estava admirado da sua doutrina. E aqui, irmão, eu acho muito interessante que Jesus, ele primeiro encontra a figueira. Ao encontrar a figueira, ele percebe que essa figueira estava com a propaganda muito boa, de que a aparência estava muito boa, mas na verdade não existiam frutos. Então Jesus, ao se chegar nela, vê que a necessidade dele não havia como ser saciada. E essa é a parte onde eu me desespero, irmão, porque eu começo a me perguntar se Jesus já se chegou a mim e encontrou uma árvore muito bonita, sem frutos. Porque muitas e muitas vezes, irmão, nós ao invés de abrirmos o nosso coração e deixarmos a nossa vida exposta, nós fazemos o contrário, nós aumentamos a propaganda e nos fechamos. Porque quando eu me fecho, irmão, eu não preciso me comprometer. E quando eu não preciso me comprometer, eu não tenho um fruto a ser gerado. Amém? Porque simplesmente é aquela velha história de que um lápis que nada escreve está sempre bom. Então, se eu fechar a casinha, não abrir o que está acontecendo, não mostrar a sujeira do meu coração, não mostrar as sujeiras das minhas intenções, eu posso muito bem, obrigado, fazer com que a aparência seja maravilhosa. Mas vai chegar o momento onde Jesus vai chegar até você e ele vai querer experimentar, porque ele vai estar com fome, irmão. Quando Jesus me pegou nisso, porque ele me pegou primeiro, né? Ele disse: Josias, tu sempre mostrou para todo mundo que tu estava pronto, mas tu nunca teve. Que tu era maduro, mas tu nunca foi. Essa árvore é tu, que antes do tempo mostrava algo vistoso, poderoso, mas não tinha fruto. E quando eu me acheguei, eu não pude saciar minha necessidade. E isso é interessante, irmão, de nós pararmos e refletirmos de fato se Jesus poderia hoje se achegar a nós e experimentar um fruto. Se os nossos irmãos poderiam se achegar a nós e experimentar um fruto. E nisso, irmão, eu quero dizer para você que nós precisamos trabalhar dentro da nossa casa. Porque a hipocrisia, e esse é o primeiro tema que eu vou trabalhar agora. A hipocrisia, ela nada mais é, irmão, do que nós aparentarmos, exigirmos dos outros condutas morais que nós não temos. Só que isso, irmão, do lado de fora vai funcionar. Porque aqui, por mais que nós venhamos a nos relacionar em alguns momentos muito, ninguém está dentro da sua casa. E quando está dentro da sua casa, irmão, você não mostra quem você é. Às vezes até escapa uma grosseriazinha, né? Mas escapa, irmão, não é o que você é. Porém, Satanás, ele usa a nossa hipocrisia como um fertilizante poderoso para fazer nascer o fruto dele no coração da nossa família. Ao ponto de nós olharmos as pessoas dizendo que tudo que elas poderiam fazer na sua vida não seria seguir os nossos passos.
Porque a hipocrisia tem esse poder, irmão, de fazer com que a nossa família nunca queira seguir os nossos passos. Fazer com que os nossos filhos, com que as nossas esposas nunca queiram seguir os nossos passos. Porque do lado de fora nós estamos prontos, mas e do lado de dentro? Sabe, irmão, uma coisa que eu e a minha esposa nós temos tomado um cuidado, é de não jogar o jogo do diabo lá em casa. Porque às vezes, irmão, nós estamos conversando, e eu, irmão, não sei se acontece lá, né? Mas às vezes a gente está conversando e está tudo indo muito bem, obrigado. Até que alguém fala uma frase que remete a alguma coisa, irmão, e o que era bom vira. A maré vira, irmão. E já começa uma pegação aqui, uma aqui. E quando vê, irmão, nós estamos todo mundo jogando o xadrez do diabo lá em casa. Até que nós fizemos por conta e nós dissemos, cara, vamos parar com esse jogo. Que jogo? O do diabo. Sabe por quê, irmão? Porque a hipocrisia, ela pode fazer com que eu e você transformemos a nossa casa em uma colheita do diabo. E a pergunta que eu tenho para você, irmão, vale a pena transformar a sua casa em um campo de colheita do diabo por conta da hipocrisia? Por medo de expor? Por medo de abrir os problemas? Por medo da reputação? Porque a aliada mais poderosa da hipocrisia é a reputação. Porque quando eu valorizo a minha reputação muito acima do que eu devo valorizar, eu acabo por optar matar os meus para fingir estar vivo para os outros. Amém? Nada amém, né? Ninguém vai dizer amém para essas coisas. Tá leve, é que hoje tá fácil. Mas essa é a verdade, irmão, porque há muitas pessoas, elas dizem, e principalmente os líderes e pastores que eu já conheci, dizem, Deus me falou, cuida dos meus que eu cuido dos teus. Irmão, eu não sei que Deus falou, mas não foi aquele lá daquele livro de 66 que a gente lê. Não foi o Deus da Bíblia, não foi o nosso, porque Deus nunca diria assim, seja irresponsável que eu vou me responsabilizar por você. Deus nunca disse isso, porque se ele dissesse isso, ele não inauguraria o ministério dele dizendo arrependam-se. Ele inauguraria dizendo, segue o pai, ele me chama para a festa. Porque Deus, ele não vai assumir as nossas irresponsabilidades. E é por isso, irmão, que nós não esquecemos os erros. Porque se nós esquecêssemos os nossos erros, teríamos nenhuma chance de mudarmos. Porque a amnésia, irmão, ela faz com que você não lembre que tem que mudar. Aleluia. Sabe, irmão, uma das coisas que nós mais notamos é o quanto as pessoas elas abandonam o comprometimento com o desenvolvimento da própria casa. Porque se nós olharmos, a maioria das crianças hoje, elas são ensinadas a partir das plataformas digitais, seja ela qual for. E a partir dessas plataformas digitais, elas são nutridas. Por quê? Porque cuidar de uma criança, investir tempo em um relacionamento, investir tempo em um relacionamento no casamento, para que esse relacionamento não passe por um caos, exige comprometimento. E o comprometimento, ele é extremamente desconfortável, porque para mim me comprometer a fazer algo, eu preciso abandonar as minhas vontades. Os meus sentimentos, o que eu estou fazendo, o quão cansado eu estou. Porque compromisso é isso, irmão. Quando nós nos comprometemos, nós abandonamos o conforto. Por isso Jesus nos chama a uma vida desconfortável, irmão. Porque se nós ficarmos confortáveis demais, nós não vamos entender a necessidade de sermos transformados. A necessidade de nos reinventarmos a cada vez que nós nos erramos. A necessidade de transformarmos as nossas ações. Sabe, irmão, uma coisa que eu tenho aprendido nesses dias é que eu tenho que gerar dentro de mim uma revolta contra mim mesmo, irmão. Uma revolta contra as coisas que eu erro sempre. Uma revolta contra as coisas que eu não aprendo. Uma revolta contra as vezes que eu, ao invés de afirmar a identidade da minha esposa, eu falo coisas que não deveria. Uma revolta contra as minhas reações que não condizem com Jesus. Porque vai chegar uma hora, irmão, que o diabo vai tentar usar todas essas coisas, e se ele encontrar no seu lar a hipocrisia, ele vai conseguir. Por isso que o capítulo 6 de Mateus, Jesus vai falar o tempo inteiro sobre intenção e não sobre ação.
Porque Jesus está trazendo no capítulo 6 de Mateus a gente para dentro. Porque é no capítulo 6 de Mateus que Jesus vai falar sobre o adultério ser no coração e não na ação. Sobre a oração ser em secreto. Sobre a doação ser em secreto. Jesus está dizendo, olha, agora vem para dentro. Para nós vermos como está do lado de dentro. Porque se nós não olharmos, irmão, da forma correta e não nos rendermos a Jesus todos os dias, se nós não nos rendermos e não nos arrependermos todas as vezes que nós venhamos a errar, nós vamos estar um dia dizendo, Deus me falou que Ele cuidaria dos meus. Quando na verdade nós deveríamos estar dizendo, eu fui irresponsável na transformação que Jesus me propôs. Eu estava cansado demais para ser transformado por Jesus. Eu estava cansado demais para gastar tempo com o meu filho. Eu estava cansado demais fazendo o papazinho que o meu marido gosta. Eu estava cansado demais para isso. E às vezes, irmão, nós precisamos ter essa noção de que o diabo vai pegar os de dentro de casa. Irmão. Você já parou para pensar que se você não perdeu os de dentro de casa, nós não temos que procurar na rua? Não tem quem ser achado, irmão, se não foi perdido. Por isso, irmão, essa construção. Eu já falei algumas vezes do meu sogro é um baita cara. Ele é um cara muito querido, muito gentil, muito generoso, muito acolhedor. E ele tem as falhas dele, irmão, como todos nós temos. Mas ele sempre fala que quando ele se converteu, ele foi tão tomado de Jesus que todos os dias ele sentava do lado da cama da Isa e falava sobre esse Jesus para ela. E aí eu paro para pensar, né, irmão, que perseverança de parar todos os dias tudo o que estava fazendo para falar para a filha dele sobre esse Jesus que salvou ele, que tirou ele das drogas. E aí, irmão, você pode parar e pensar assim, mas Josias, ele não tem muitos erros? E eu diria para você que sim, mas todas as pessoas sabem os erros que ele tem. Dentre todas as coisas que pode se falar, nunca vão chamar ele de hipócrita, porque ele expõe, está aberto. E daí eu digo, cara, como que apesar dos erros a minha esposa não se desviou? Simples, irmão. Satanás não tinha autoridade para tocar no coração da filha dele, porque não existia o fertilizante, não tinha hipocrisia. E não se trata, irmão, do que você se acerta ou do que você erra, se trata de o quanto você interpreta, o quanto você promove na sua vida um teatro, um conto de fadas. E a hipocrisia nada mais é, irmão, do que esse fertilizante que Satanás vai usar para fazer nascer no coração dos nossos o fruto dele. Por isso, irmão, se você errar, se arrependa na frente dos que você errou. Porque muitos pais brigam na frente dos filhos e se arrependem em secreto, se arrependa na frente do filho. Porque eu já vi meu sogro fazer isso também, cara, eu aprendo com ele sobre isso. Se ele errou na minha frente, ele vem até onde eu estou e ele diz, eu errei, me perdoa, porque eu briguei com a Michelle na tua frente, mas eu não podia ter brigado. Porque muitas e muitas vezes, irmão, a vergonha de expor os nossos erros e os nossos problemas, a vergonha de admitir que nós erramos, nos impede de corrigirmos como todo. Ah, mas meu filho é o que manda, eu faço o que eu quiser. Sim, irmão, mas vai chegar uma hora que ele vai crescer. E quando ele crescer, Satanás ele é paciente, irmão. A gente às vezes não, mas Satanás ele não tem problema nenhum de esperar 20 anos, 30. Ele é tranquilo com isso aí, irmão, porque a parte dele já está definida. O que é dele já está pronto. Por isso ele não tem problema, irmão, em esperar. Ele vai só deixando nutrindo. Aquela vez, veio fulano aqui em casa, tu comprou pizza para ele, mas quando eu te peço um X, tu sempre diz que não dá. Aquela vez, o fulano veio aqui, tu pegou todas aquelas louças novas e colocou para ele. E quando eu te peço para a gente fazer alguma coisa legal, tu não quer. Se te ligarem às 3 da manhã num dia frio e chovendo, dizendo que estão na 118, sem gasolina, tu vai levantar, tu levanta e vai. Mas se eu te pedir para te fazer um Nescau para mim depois do trabalho, tu não quer fazer. E, irmão, Satanás não vai usar um adultério, porque o adultério está exposto, irmão. Satanás vai usar isso, a sua má vontade com o seu cônjuge, para minar o coração dos seus filhos. Ele vai usar isso, a grosseria com o seu cônjuge, para minar o coração dos seus familiares. Ele vai usar, irmão, o nosso ranço com outras congregações para minar a população. Entende, irmão?
Não é naquilo que está exposto que Satanás vai mexer. Ele vai usar como fertilizante aquilo que está no dia a dia. Não tem problema, irmão, a visita chegar lá e você fazer um churrasco. Não tem. O problema, irmão, é que só quando tem visita tem churrasco. O problema, irmão, é o pote de requeijão ser para os nossos tomar café e a louça nova para os outros. Esse é o problema, irmão. O problema é nós estarmos na igreja todos os meses dizimando e ofertando e nunca termos dinheiro para sair com os nossos. Esse é o problema, irmão, quando a gente dá tudo para os de fora e a gente não oferece a melhor parte para os de dentro. Quando deveria ser ao contrário, irmão. Tem muita gente que diz, eu sou responsável pelo ministério. Não, irmão. Ninguém é responsável pelo ministério. Nós somos responsáveis pelas nossas famílias. No ministério, nós somos cooperadores. Juntos fazemos. Não há um responsável. Não é o Luciano o responsável, irmão. Ou nós juntos fazemos, ou ninguém vai fazer nada. Por isso, irmão, é muito equivocado o pensamento de que eu sou responsável. Eu não sou responsável, eu sou cooperador. Obviamente, irmão, se eu não cooperar, Satanás também vai usar isso. Amém? Sabe, irmão, que um dos exercícios mais poderosos assim que Deus utiliza para tratar a minha vida é quando eu abertamente, isso tem que ser realmente abertamente, pergunto para Isa como é que eu tô, como é que tá o Josias, como é que tá as minhas ações, como é que tá as minhas reações, onde é que eu tô acertando. Não pergunto onde é que eu tô errando. Mas a verdade, irmão, é que é um exercício poderoso você trazer a pessoa mais próxima que você tem e perguntar para ela como que eu tô, como que eu tô sendo contigo. Porque isso, irmão, é um filtro espiritual para que eu não seja um completo otário dentro de casa, um completo trouxa, para que eu não seja um babaca. O que mais? Não, mas essa é a verdade, irmão, para que eu não faça da minha vida um instrumento de destruição na vida dos meus. Eu preciso trazer eles e perguntar. Você que é pai de filho menor, pergunta, senta e pergunta onde é que o papai está errando. O que o papai podia fazer por ti? Porque senão, irmão, nós vamos entrar na arbitrariedade de dizer para os nossos filhos, eu mando e tu não fala nada. Aqui é comigo, a autoridade é toda minha, cala essa tua boca. E, irmão, o sufocamento promovido pelos pais na vida dos filhos é um dos principais motivos pelos quais muitos e muitos pastores perdem os seus filhos para o mundo. Porque quando a criança vai dar uma opinião, o pai sufoca. Quando a criança vai dar uma opinião, a mãe sufoca. Por quê? Porque não admite estar errado. Não admite ter errado. Não admite o confronto. Mas a verdade, irmão, é que uma criança da sua casa tem mais autoridade para te confrontar do que o seu pastor. Deixa eu falar uma coisa para você que é muito, muito séria agora. Que até agora eu só falei coisa que não era, né? Deixa eu falar uma coisa que agora é uma parte muito séria. Nem Jesus. Tem uma coisa que eu acredito que Jesus não pode fazer, que é validar você diante da sociedade. Porque para validar quem você é diante da sociedade, Jesus vai usar a sua esposa. Para determinar quem o Josias é de verdade, ele vai usar a Isa. Porque Jesus não pode me validar, irmão, diante da sociedade. Porque isso tudo pode significar muita coisa e pode não significar nada. Então, diante da sociedade, irmão, Jesus pode apresentar a Ele mesmo, porque isso que acontece agora é Ele mesmo. Mas quando você conversa com a minha esposa, ela tem o poder de me validar, de mostrar ao mundo quem de fato eu sou, de enfatizar quem eu sou, seja bom, seja ruim, e ao contrário também. Então entenda isso, irmão, quando você se preocupar, porque uma vez eu fiz um exercício, né? Pensando comigo, orando bastante sobre essa questão familiar, porque, cara, eu casei sabendo muita teoria, mas todo mundo que casa sabe, né? É trem-bala. E aí, irmão, eu não tinha experiência para a coisa toda. E um dia Jesus me perguntou, Josias, se eu trouxer a tua esposa no dia do teu julgamento, e ela ser a testemunha que vai determinar
se você vai ser salvo ou não. Como é que vai estar o teu coração? Não é a nossa esposa que vai determinar, irmão, mas é um bom exercício para a gente dar uma espiadinha no coração. É um bom exercício para a gente dar uma olhadinha e dizer, como é que está mesmo? Se a minha esposa for me julgar junto com Jesus, se o meu marido for me julgar junto com Jesus, como é que vai funcionar isso daí? Como é que vai estar esse júri popular? Porque, irmão, daí talvez a gente comece a ver que tem algumas coisinhas que nós precisamos mexer, né? Tem algumas coisinhas que nós precisamos nos posicionar. Tem algumas coisinhas que nós precisamos abandonar o conforto. Porque toda vez que a gente fala sobre conforto, as pessoas dizem, mas Josias, que conforto? Eu estou procurando conforto. Papo furado, irmão. Porque toda vez que nós negligenciamos, nós estamos no conforto. Porque a negligência, ela nada mais é do que o principal nutriente do conforto. É muito difícil, irmão, nós estarmos em uma zona de conforto sem estarmos negligenciando alguma coisa. E deixa eu falar uma coisa para você, irmão, que essa daí é quentinha, essa daí Jesus me falou faz uma semana e pouca. Muitas e muitas vezes nós negligenciamos o que é necessário fazendo algo importante. Foi no convívio de homens que vai no convívio, irmão, vai, é top. No convívio de homens, o Lu estava falando sobre Marta e Maria, e Jesus falou isso comigo. Caraca, mano, Marta estava fazendo coisas importantes, mas Maria estava fazendo o que era necessário. Então, toda vez que nós negligenciamos a manutenção preventiva do nosso casamento, normalmente nós estamos fazendo algo importante. Normalmente nós estamos fazendo algo que precisa ser feito. Mas quando nós chegamos na parte de passar do importante e entrar no necessário, nós não podemos aceitar a negligência como algo a ser usado, porque a negligência vai nos colocar no conforto. A negligência vai dizer, o pai está cansado, a mãe está cansada. A negligência vai dizer, não, hoje não vai dar. A negligência vai dizer, amanhã também não vai dar. Tá, mas quando que vai? Não, só daqui. Sei lá, não dá para nem pensar nisso. Porque a negligência, ela é esse nutriente que nos permite o conforto. Descansar é importante, sim ou não? Mas quando se torna uma negligência, se torna também pecado. Porque descansar demais, abandonando aquilo que é necessário, é pecado, irmão. Glória a Deus. Vamos para o segundo ponto, irmão. Repita comigo de novo. Quanto mais tarde, pior. E aqui, irmão, eu quero falar sobre Chernobyl. É bom demais, né? Eu gastei mó tempão estudando sobre Chernobyl ontem, irmão. Me lembrei, eu digo, vou colocar Chernobyl nessa parte. E aí você está se perguntando, cara, Chernobyl, Josias? Sério? Sim, irmão. E eu fiz questão de trazer fatos históricos para a gente conseguir marcar, né, um pouco mais isso. E Chernobyl é interessante, irmão, por várias questões. Eu vou ler algumas curiosidades. A ausência de obediência aos processos. Quando o reator número 4 da usina, que não se chamava Chernobyl até então, tinha o nome de Lenin. Quando ele explode, irmão, eles estavam fazendo um teste para descobrir como reagiria o reator quando faltasse energia. Só que para fazer esse teste, irmão, existiam processos a serem obedecidos. É Chernobyl, tá, irmão? Processos a serem obedecidos. Mandamentos a serem obedecidos para que aquele teste fosse feito. Eles burlaram vários processos e isso gerou um superaquecimento no reator. Amém? O reator explodiu. Eu não sei se alguém não sabe o que é Chernobyl. Chernobyl era uma usina nuclear que teve um reator que explodiu. Foi o maior acidente nuclear da história da humanidade. Irmão, o engenheiro-chefe, que estava de plantão no dia do teste, do acidente, ele teve a arrogância e a prepotência de não achar possível que ele tenha errado. Ele disse, não tem como, eu não errei, é impossível ter explodido. E aí, irmão, ele faz o quê? Como todo e qualquer líder prepotente, e eu estou falando de Chernobyl, como todo e qualquer líder prepotente,
ele manda operários até o reator. E os operários que vão no reator, eles já voltam com a pele queimada, vomitando e em poucas horas morrem. E aí, irmão, não satisfeito, eles usaram depois da explosão, depois disso, está numa ordem cronológica, tá, irmão? Eles usaram um equipamento errado. E aqui, irmão, eu gostaria de traduzir para nós, manual errado, para fazer a medida de como está as nossas vidas. Então eles usaram um equipamento errado, um equipamento que media baixa radiação e deu no máximo, mas eles pensaram não tem como, porque todo arrogante ele não consegue entender o alcance dos seus erros, então ele não acredita até que não tenha mais o que fazer. Amém? Então acontece isso, eles medem com o manual errado, e aí eu gostaria de dizer para você que não é sobre o outro, é sobre Jesus a nossa medida. Nós precisamos olhar para Jesus e olhar de acordo com Jesus, como está a nossa medida de vida, de fé. E somente 36 horas depois do acidente, as autoridades acreditaram no dano causado pela explosão. E aí sim começaram uma evacuação. Ou seja, mais e mais mortes por ocultar os erros. Então, somente 72 horas depois, o mundo foi avisado do acidente. Amém, irmão? E para a gente continuar, eu gostaria daí que nós lêssemos o texto, que está em Lucas capítulo 13, no verso 1. Aleluia, irmão. Todos acharam? Naquele mesmo tempo, estavam presentes alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturava com os seus sacrifícios. E Jesus respondendo, disse-lhes: pensais que esses galileus, porque padeceram tais coisas, eram mais pecadores que os demais galileus? E aí Jesus ele faz o processo correto, certo? Ele diz assim: Lucas, quando tu quiser medir os teus pecados, não olha para o Josias. Porque se você olhar para o Josias, você vai pensar que porque o Josias sofre consequências maiores ou menores, os seus pecados são maiores ou menores. Quando na verdade o pecado não é questão de tamanho, é questão de consciência. Porque se eu tenho uma consciência moldada pelo Espírito Santo, então eu vou entender que o meu pecado ele é maior do que o de todos os outros. Porque o comparativo nada mais é do que a minha carne tentando me induzir à negligência. Amém? Eu vos digo, no verso 3, não antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ou aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, pensais que foram maiores pecadores do que todos os homens que habitavam em Jerusalém? Eu vos digo, não. Antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ele também falava esta parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Ele foi buscar fruto nela e não o achou. Então ele disse ao vinheiro: eis que há 3 anos eu venho buscar fruto nesta figueira e não o acho. Corta, porque ela ocupa inutilmente a terra. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa também este ano, até que eu cave em seu redor e a esterque, e se der fruto, bem, se não, então depois tu a cortarás. Repita comigo de novo, irmão. Quanto mais tarde, pior. Aqui, irmão, nós estamos falando de Jesus, primeiro mostrando que não se trata dos outros, não é um comparativo. Eu não olho para o meu irmão para decidir se eu vou ou não expor os meus pecados. Amém? Porque é uma negligência tremenda da nossa parte fazer isso. Porque pensar, irmão, que existe uma diferença entre aquele que consome pornografia e aquele que estupra é uma negligência. Porque o diabo transforma ambos naquilo que ele quer. Então eu penso, não, eu não sou um estuprador, eu só assisto um filmezinho mais quente de vez em quando.
Então não tem problema, eu só dou uma assistida numa séries ali da Netflix que são meio envolventes, mas não tem problema, tá tudo certo. Envolvente foi bom, né? Foi muito bom, né? Tá tudo bem, irmão. E aí eu começo a comparar, porque eu não sou um criminoso, e então eu não preciso confessar, por quê? Porque eu estou olhando a partir dos outros. E Jesus está dizendo que vocês acham que porque vocês estão aqui comigo, vocês não têm pecados a se arrepender? Vocês acham que porque não é o sangue de vocês que está lá misturado com os sacrifícios, que vocês são melhores ou piores? O que Jesus está dizendo, não interessa o tamanho do pecado dos outros, interessa o tamanho do meu. E o quanto eu negligencio a confissão desses pecados, a confissão das minhas falhas de caráter, irmão. Porque esse homem vem e diz, corta que isso aí não serve para nada, não dá fruto. E eu imagino que seja o nosso advogado ali, Jesus dizendo, deixa eu só tentar mais um pouquinho, deixa eu expor as raízes aqui, deixa eu tirar a terra que cobre o que ele está escondendo, deixa eu só dar mais uma chance para ele abrir aqui, e aí quando ele tirar toda essa sujeira da volta, quando ele aceitar que eu meta a mão nesse negócio, eu vou botar um pouquinho de esterco ali, eu vou botar a coisa para funcionar, e daí o ano que vem, se não der certo, se mesmo assim ele não quiser expor, então nós vamos botar ele fora. Daí a gente corta e toca fora. Porque, irmão, a maior estupidez de um cristão é comparar os pecados dele com os dos outros e achar que porque os deles são menores, ele não precisa confessar e não precisa abrir, irmão. Só que deixa eu dizer uma coisa, irmão, uma coisa que eu aprendi lendo um livro há uns dias atrás. A maioria das vezes, irmão, a resposta que você precisa está no outro. No casamento, então, irmão, por isso que a gente tem tanta dificuldade de pedir conselho para o cônjuge. Porque a resposta está lá, irmão. E quando a resposta vem daquele lado de lá, tu não tem como negligenciar. Aliás, tu não tem como fingir que não ouviu, né? Que não sabe. Entende, irmão? Então essa exposição que nós precisamos ter das nossas falhas, dos nossos pecados, das nossas crises no casamento e essa revolução contra nós mesmos, elas vão gerar um fruto que quando Jesus se achegar, ele vai poder experimentar, irmão. Porque Jesus, irmão, ele estava com tanta fome e ele não encontrou o que comer, que quando ele chegou no templo ele brigou com os caras. É brincadeira, mas é verdade, né, irmão? Sabe, irmão, a exposição é fundamental e ela não se trata do outro. Se nós olharmos, irmão, para os nossos pecados, certo? E a gente expor eles, Deus vai começar a curar. Deus vai começar a transformar. Se nós falarmos, irmão, sobre as nossas infantilidades, Deus vai começar a curar. Deus vai transformar. Porque muitas vezes, irmão, nós não confessamos porque não temos fé de que Ele existe. Porque se Ele existe, o que nós estamos temendo? Se Jesus existe, o que os homens podem nos oferecer? Se Jesus existe, o que a nossa reputação pode nos dar, irmão? É falta de fé quando nós ocultamos. Quanto mais tarde, pior, irmão. E quanto mais tarde, pior, porque vai matando todos à nossa volta. Vai estragando os nossos relacionamentos. Vai corrompendo o nosso caráter, vai corrompendo as nossas intenções, vai gerando uma competição dentro de casa, vai gerando uma competição dentro da igreja, irmão, por uma escala de quem prega e quem não prega, quem toca e quem não toca. E muitas vezes, irmão, parece que esse é o objetivo de todas as coisas. O que os outros vão pensar de nós é como um câncer que cresce sem ninguém ficar sabendo, e quando chega o diagnóstico é terminal. Você já ouviu, irmão, daquela pessoa que não fez nada de exercício a vida toda, não se alimentou bem a vida toda, aí ela fica doente, e ela agora decide fazer exercício e se alimentar bem, mas já não sabia que tinha que fazer? Já não tinha esse conhecimento antes? Será que nós precisamos que o pecado se torne um tumor gigantesco dentro de nós, destrua tudo para nós abrirmos mão dele? Sabe, irmão, o que os irmãos têm a oferecer, irmão? Essa é a pergunta que eu me faço toda vez que eu penso que eu preciso esconder alguma coisa. O que os meus irmãos têm para me oferecer que não saúde espiritual?
Sabe, irmão, nós precisamos conversar com os nossos irmãos e abrir que nós odiamos as pessoas às vezes. Que nós não amamos aqueles com quem nos casamos. Que nós estamos em um casamento opressivo, que nós estamos em um sentimento opressivo, que nós estamos pesados. Por quê? Porque quase sempre é só uma questão de ótica, irmão. É só uma questão de o quanto eu negligencio o necessário. O quanto eu não estou disposto de expor as raízes, o quanto eu não estou disposto de abrir mão da reputação. O que tem, irmão? Os meus irmãos para oferecer. Amém? Glória a Deus. Deus já sabe, irmão. E o diabo já sabe. E ele vai trabalhar todos os dias da sua vida para que você não confesse, para que você não exponha, porque ele quer você e a sua casa. Ele quer colher dentro da sua casa. E deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. É um dia de nós gerarmos uma revolta dentro de nós e não aceitarmos essa colheita, irmão. Não aceitarmos que o diabo tem autoridade para colher os nossos filhos e as nossas esposas, os nossos maridos. Nosso marido não, né? Mas que não tem essa autoridade, irmão, de colher dentro da nossa casa. Que não tem essa autoridade de encontrar sementes dele dentro do nosso lar, por conta da nossa negligência, por conta da nossa reputação. Quantos e quantos irmãos a gente vê que se casam, se separam, se casam e se separam. E eles dizem assim, não deu, lá não deu. Mas não deu porque não deu. Mas não deu por quê, cara? Não deu. Não deu por quê? Porque não quiseram mostrar os problemas, irmão. Normalmente, quando o diabo se instala, tem alguma coisa muito escondida. Não faça da sua casa, irmão, uma colheita do diabo. Não faça do seu lar, irmão, uma terra fértil para que Satanás colha dentro do seu lar. Em nome de Jesus, eu gostaria de fazer um convite para que nós venhamos a nos arrepender hoje. Para que nós venhamos, durante esse período de louvor, falar com Jesus sobre isso. Pedir para que Jesus nos mostre. Pedir para que Jesus nos dê coragem e ousadia e fé para abrirmos mão da nossa reputação, para sermos curados e para que o diabo não tenha, irmão, autoridade de desviar a nossa família por conta da nossa hipocrisia. Em nome de Jesus, irmão. Fica de pé se você quiser.